Você acreditaria? O milagre aéreo mais absurdo e irônico da Segunda Guerra Mundial foi protagonizado por um asa americano que decolou irregularmente, ainda com a ressaca. Em 6 de agosto de 1944, uma névoa matinal cobria a base de Bodney, na Inglaterra. George Preddy, major-as de apenas 25 anos, sofria com uma dor de cabeça lancinante e as mãos trêmulas, ainda com resíduos de álcool no organismo, após uma noite inteira de farra. Pelas regras rígidas do Exército dos Estados Unidos, pilotos com ressaca eram terminantemente proibidos de entrar em missão. Ele já estava na lista de substitutos, e ninguém no esquadrão esperava nada de bom daquela operação. Naquela época, os combates aéreos no fronte ocidental eram um verdadeiro campo de morte. Após abater 20 aeronaves inimigas, a taxa de mortalidade dos ases disparava exponencialmente, e George estava a um passo da linha que separava a vida da morte. Mas aquela saída irregular, desacreditada por todos, registrou um recorde de combate aéreo sem paralelos na Segunda Guerra Mundial. Em apenas 6 minutos e 43 segundos, ele lutou com desempenho sobre-humano e executou caçadas implacáveis, abatendo 6 aviões alemães sozinho. Com munição esgotada e combustível quase no fim, ele aniquilou completamente uma formação de emboscada inimiga e protegeu todo o grupo de bombardeiros. O que torna a história ainda mais melancólica é que esse ás lendário, que alcançou a glória sob efeito do álcool e ostentava os melhores resultados do fronte ocidental, não morreu sob o fogo alemão, mas sim por fogo amigo. Um lamento trágico que ficou marcado para sempre na história aeronáutica da guerra. Para compreender esse combate lendário e triste, é preciso primeiro entender as regras de sobrevivência quase cruéis da 8ª Força Aérea naquele período. No verão de 1944, os confrontos no fronte ocidental estavam em seu auge. Os americanos bombardeavam regularmente complexos industriais no coração da Alemanha, e as defesas aéreas locais resistiam com todas as forças. O número de aeronaves perdidas de ambos os lados chegou ao pico de toda a guerra. Os pilotos do Corpo Aéreo dos Estados Unidos, que voavam no P-51 Mustang, tinham uma expectativa de vida assustadoramente curta. E os ases eram o grupo de maior risco. Circulava nos campos de batalha uma regra fria e implacável. Na maioria dos casos, quando um piloto ultrapassava a marca de 20 aeronaves abatidas, suas chances de morrer cresciam visivelmente. Pelos dados estatísticos das unidades, eram pouquíssimos os ases que sobreviviam após alcançar essa marca. 6 semanas antes de George decolar na missão de escolta para Hamburgo, o 352º Grupo de Caça perdeu 3 majores comandantes de esquadrão, todos veteranos experientes com excelentes registros de abates. Todos na linha de frente viviam em constante tensão. O ritmo de baixas entre pilotos experientes já superava a velocidade de reposição de recrutas, gerando uma grave lacuna de profissionais qualificados. Naquele momento, George contava com 19,83 vitórias confirmadas, faltando apenas um fio para chegar aos 20, a linha divisória entre a vida e a morte. Segundo os cálculos de risco de baixas do campo de batalha, ele já figurava no topo da lista da morte, podendo perecer em qualquer combate a qualquer instante. Somando a isso o estado físico deplorável causado pela ressaca, a maioria dos oficiais da base considerava que ele tinha pouquíssimas chances de retornar vivo daquela missão. Poucos sabiam que esse major jovem, de comportamento descontraído e amante de bebidas, tinha uma trajetória militar muito mais árdua que a maioria das pessoas. Sua carreira de piloto foi construída em cima de reviravoltas em situações desesperadoras, desde o início até o fim. Em 1940, a guerra varria a Europa continental, enquanto os Estados Unidos mantinham a neutralidade. Aos 21 anos, George se inscreveu voluntariamente para o processo seletivo de cadetes aviadores da Marinha,
com o sonho de pilotar aeronaves rumo ao campo de batalha. No entanto, ele foi reprovado nas 3 fases de avaliação. Os registros médicos militares deixavam tudo claro: estatura abaixo do mínimo, peso insuficiente, leve escoliose e pressão arterial fora dos padrões aceitáveis. 4 requisitos básicos não foram atendidos, e a Marinha concluiu que ele não tinha perfil para funções de combate aéreo. Com o sonho de voar destruído, George não se entregou à desilusão. Arranjou um emprego em uma fábrica de algodão para se sustentar e, ao mesmo tempo, cursou 2 anos de faculdade no horário livre. Trabalhava durante o dia e aproveitava os momentos de folga para treinar o condicionamento físico e estudar todos os livros de teoria aeronáutica. O desejo de decolar para combater nunca desapareceu de seu coração. Em 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor eclodiu, dando início à Guerra do Pacífico e levando os Estados Unidos a entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial. A falta de pilotos em todo o exército aumentou drasticamente, e os critérios de recrutamento foram parcialmente flexibilizados. 5 dias após o ataque, George recebeu sua chance. O corpo aéreo o aceitou por exceção, e ele finalmente conquistou o distintivo de piloto que tanto almejava. Sua carreira de combate aéreo tinha oficialmente começado. No início de sua trajetória militar, George não teve muita sorte e escapou da morte por diversas vezes. Sua primeira designação foi para o Teatro de Operações da Austrália, pilotando o P-40 Warhawk em missões de patrulha. Durante um voo de formação rotineiro, sua aeronave colidiu com outra no ar, sofrendo danos estruturais massivos. Ele mesmo fraturou vários ossos e sofreu lesões internas graves, quase pondo um ponto final em sua carreira de piloto. Após um longo período de recuperação, graças a uma constituição física excepcional e uma resistência psicológica admirável, ele retornou ao serviço. Pouco tempo depois, George foi transferido para o fronte ocidental europeu, onde passou a voar no P-47 Thunderbolt, encarregado da defesa aérea local e da escolta de bombardeiros. Ao contrário de seus colegas rígidos e obedientes a todas as normas, ele tinha uma personalidade expansiva e adotava táticas de combate audaciosas e agressivas. Nos momentos de folga, gostava de jogar dados, carregando consigo um espírito de aventura nato. Ele pintou a frase exclusiva "Cripes Amite" na fuselagem de seu avião, uma marca única que o destacava em todo o esquadrão. Em 1944, o P-51 Mustang começou a ser distribuído em massa para o fronte ocidental. Essa aeronave contava com inovações em autonomia e manobrabilidade em altitudes elevadas, trazendo uma clara vantagem contra os caças alemães Bf-109 e Fw-190. George foi um dos primeiros pilotos do grupo a se adaptar ao novo modelo, dominando rapidamente todas as suas capacidades. Seus abates dispararam nos meses seguintes, ultrapassando os 19 e consolidando sua posição como o principal as do grupo. Naquela época, a maioria dos pilotos da linha de frente evitava as perigosas missões de interceptação, inventando desculpas para fugir de escalas intensas. George, ao contrário, pediu várias vezes para prolongar seu período de combate, recusou a rotação de volta aos Estados Unidos para descanso e insistiu em permanecer na linha de frente europeia. Uma coragem e determinação que superavam a maioria dos pilotos de sua geração. Voltando à manhã de 6 de agosto de 1944, na base de Bodney, o comandante estava prestes a emitir a ordem para trocar o líder da formação quando a situação tomou um rumo inesperado. O coronel Meyer, ex-comandante de esquadrão, intercedeu pessoalmente em seu favor. Com muitos anos de experiência e total confiança na capacidade de combate de George, ele garantiu ao comando que o mal-estar temporário não prejudicaria sua liderança nem seu desempenho em combate. Após muita discussão e ponderação, o comandante da base cedeu e concordou, a contragosto,
que George continuasse comandando a escolta rumo a Hamburgo. Todos consideravam aquela apenas mais uma missão perigosa rotineira. E ninguém poderia prever que uma lenda de 6 abates, registrada para sempre na história, seria escrita por esse as ainda sob o efeito da ressaca. Às 6h10 da manhã, todas as luzes da pista da base foram acesas, e o rugido dos motores ecoou por todo o campo aberto. 36 P-51 foram ligados um a um, taxiaram e subiram ao ar, formando uma coesão aeronáutica antes de seguir em alta velocidade rumo ao complexo industrial de Hamburgo, na Alemanha. Durante todo o trajeto de decolagem e voo, o desconforto da ressaca não abandonou George. Sofria de dor de cabeça constante, tremor involuntário dos olhos e espasmos musculares nas mãos. Os resíduos de álcool no sangue interferiam constantemente em seus reflexos nervosos. Como líder da formação, ele se esforçava ao máximo para reprimir o mal-estar físico, respirando profundamente e repetidamente para se estabilizar, conferindo os instrumentos, calibrando a rota e verificando a formação da equipe. Graças a mais de 1000 horas de voo acumuladas em sua carreira, ele conseguiu compensar suas desvantagens fisiológicas. Ajustava a manete para controlar a potência do motor, pisava nos pedais do leme para corrigir a trajetória e varria incessantemente o espaço aéreo e os equipamentos de bordo com o olhar. Suas manobras extremamente profissionais mascararam, em grande parte, seu estado deplorável naquele momento. Os 36 Mustangs mantiveram uma formação de escolta compacta, voando em velocidade constante em altitude elevada, avançando gradualmente rumo ao núcleo das defesas aéreas alemãs. O objetivo da operação aliada era muito claro: cobrir 96 bombardeiros pesados B-17 Flying Fortress, que executariam um bombardeio preciso nas instalações industriais de Hamburgo. Hamburgo era uma cidade industrial fundamental no norte da Alemanha, onde eram produzidos a maior parte das peças de aeronaves, munições e reservatórios de combustível. Seu valor estratégico era inquestionável. Por isso, os alemães montaram uma rede robusta de defesa antiaérea ali, com uma concentração massiva de caças interceptadores. Do lado alemão, a previsão do bombardeio aliado já havia sido feita, e as forças de defesa foram mobilizadas com antecedência. Radares terrestres acompanharam todo o percurso da formação de bombardeiros, enquanto mais de 30 Bf-109 decolaram às pressas. Aproveitando a vantagem do espaço aéreo local, ocuparam posições elevadas voltadas para o sol, voaram baixos em silêncio e esperaram um momento ideal para a emboscada. A tática alemã foi elaborada com um alvo específico: se camuflar graças ao contraluz que ocultava os contornos das aeronaves. Voar devagar em altitudes elevadas para escapar da detecção prévia dos aliados. Quando a formação de bombardeiros entrasse na rota de bombardeio, com trajetória fixa e pouco espaço para manobras, os caças mergulhariam para fragmentar a escolta e depois caçar um a um os bombardeiros pesados, que tinham pouca capacidade de autodefesa. Analisando apenas o cenário inicial do confronto, os aliados estavam em clara desvantagem. Os alemães detinham a superioridade de altitude e iluminação, esperando de forma preparada em emboscada. Os bombardeiros tinham fuselagem volumosa e baixa agilidade de curva, e um ataque próximo poderia causar quedas massivas. Se a formação dos Mustangs de escolta fosse fragmentada, toda a missão de bombardeio poderia ser declarada fracassada, com perdas incalculáveis de aeronaves e vidas humanas para os aliados. Todos os pilotos alemães concentravam a atenção no grupo de B-17, voando lentamente abaixo, negligenciando, em certa medida, os 36 Mustangs que avançavam discretamente na retaguarda, em altitude superior. Essa pequena falha tática foi a única janela que George teve para reverter a situação. O instinto aguçado por anos de combates aéreos fez George identificar instantaneamente aquela oportunidade fugaz.
Ignorando completamente a dor de cabeça intensa, ele transmitiu ordens concisas via rádio para reorganizar a formação da equipe, guiando seus aviões para se aproximar silenciosamente e ocupar uma zona cega de visão na parte traseira superior dos alemães, travando mira firmemente no grupo de Bf-109 desprevenidos. Os 6 minutos e 43 segundos que se seguiram foram, talvez, o momento de caça individual mais eficiente e impactante de toda a história dos combates aéreos europeus. Ainda sofrendo todos os sintomas da ressaca, George abateu 6 aviões alemães em sequência, com movimentos ritmados, disparos precisos e quase nenhum erro. Primeira vitória, 4 segundos. A 31 mil pés de altitude, o líder da formação alemã acabava de ajustar a postura para o mergulho de ataque, sem ter entrado ainda na rota de agressão. George empurrou o manche para um mergulho extremo. O Mustang se aproximou de repente e as metralhadoras de 12,7 milímetros de bordo dispararam simultaneamente, cobrindo o núcleo da fuselagem inimiga com uma chuva de projéteis. Em apenas 4 segundos, cabine, tanque de combustível e motor foram perfurados. A aeronave perdeu o controle e despencou, matando instantaneamente o piloto alemão. Segunda vitória, 11 segundos. No caos causado pela queda do líder, o piloto do avião de cobertura ao lado entrou em pânico e paralisou suas manobras por um instante. George ajustou rapidamente o ângulo de tiro e manteve o disparo contínuo. Os projéteis perfuraram o tanque de combustível da asa, uma labareda irrompeu instantaneamente e todo o Bf-109 se desintegrou no ar, com os destroços espalhados pela queda. Terceira vitória, 31 segundos. Os aviões alemães restantes perceberam que haviam caído em uma emboscada, abandonaram o plano original de espera e mergulharam todos juntos para fugir, tentando sair da zona de confronto. George os perseguiu sem parar, aproveitando a velocidade superior em mergulho e a agilidade em baixa altitude do P-51 para mantê-los sob mira. Disparou continuamente em altitude média e baixa, destruindo o terceiro avião inimigo e eliminando praticamente qualquer chance de fuga. Quarta vitória, 49 segundos. Vários aviões alemães se dispersaram para fugir em baixa altitude, tornando o campo de batalha caótico. George trocou rapidamente o alvo da perseguição. Voou extremamente baixo, quase rente ao solo, e mirou com precisão a estrutura de comando da cauda. Uma rajada de balas despedaçou o profundor instantaneamente. O avião perdeu todo o controle e rodopiou rumo ao solo. Quinta vitória. Abate por previsão de trajetória. Ao mergulhar até os 5 mil pés de altitude, um Bf-109 tentou escapar do combate com curvas constantes e subidas rápidas. George previu aproximadamente a trajetória de manobra do inimigo, ajustou a inclinação de sua própria aeronave para atirar em ângulo desviado, e a linha de projéteis cobriu exatamente o caminho que o oponente teria que percorrer. Antes que ele conseguisse executar a evasão, o avião foi derrubado no ar, garantindo a quinta vitória confirmada. Sexta vitória, o abate final, sem munição restante. Após um combate prolongado e intenso, George já tinha consumido a maior parte da munição de bordo, restando apenas poucos projéteis. O último Bf-109 em fuga acelerou ao máximo em baixa altitude, com o único objetivo de sair do campo de batalha. George cerrou os dentes e manobrou a aeronave ao limite para se aproximar perigosamente, disparando os últimos projéteis restantes, que atingiram com precisão o compartimento do motor. A propulsão do avião inimigo cessou de imediato, e ele mergulhou de cabeça no solo. A sexta aeronave foi derrotada. Em apenas 6 minutos e 43 segundos, 6 Bf-109 foram todos abatidos por George sozinho, sem nenhum sobrevivente. A eficiência de seus disparos foi impressionante. Essa velocidade, precisão
e eficácia em combate figuram entre os níveis mais altos de todos os registros de luta aérea da Segunda Guerra Mundial. Aquela caçada curta e devastadora praticamente aniquilou todo o grupo interceptador alemão. Os pilotos restantes perderam a vontade de lutar, a formação se desfez completamente e abandonaram a interceptação para fugir em todas as direções. O grupo de bombardeiros B-17, que corria grave risco antes, não sofreu nenhum ataque efetivo, manteve a formação intacta ao chegar sobre Hamburgo, lançou suas bombas com sucesso e cumpriu integralmente a missão de bombardeio estratégico. Ao finalizar a operação, a formação iniciou o voo de retorno. Nesse ponto, o corpo de George já estava no limite da resistência. Manobras em alta velocidade constantes, tensão mental prolongada, somados a todos os sintomas da ressaca, trouxeram vertigem, fraqueza e dor de cabeça de uma só vez. Seu avião estava quase sem combustível, e todas as 1.800 balas de bordo tinham sido disparadas. Ele estava literalmente sem munição e sem combustível. Ao longo de todo o combate violento, apenas 3 marcas leves de projéteis ficaram na fuselagem de sua aeronave, sem danos a componentes vitais. Prova clara de seu domínio excepcional de combate aéreo e capacidade de reação em tempo real. Graças a milhares de horas de experiência acumulada e uma força de vontade imensa, ele conseguiu pilotar a aeronave suavemente para baixo e pousar com dificuldade na pista de Bodney. No momento em que as rodas tocaram o solo, todas as suas forças se esvaziaram e ele quase desmaiou diretamente na cabine. Após o pouso, o esquadrão iniciou imediatamente o processo rigoroso de validação dos abates, com várias provas documentais. Confirmação visual de vários ângulos pelos aviões de cobertura, filmes dos disparos de bordo e localização dos destroços inimigos no solo foram cruzados para verificação. Os 6 Bf-109 abatidos foram oficialmente confirmados pelo comando americano sem controvérsias. Analisando os arquivos aeronáuticos americanos da Segunda Guerra Mundial, apenas 38 pilotos em todo o país conseguiram 6 ou mais abates em um único dia, um feito raro, de valor inquestionável. O coronel Meyer, que sabia perfeitamente o peso daquela conquista, preparou rapidamente um relatório de combate completo e indicou George para a Medalha de Honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos na época, o reconhecimento máximo oficial pela capacidade de combate e feitos heróicos. Todos na época tinham certeza de que essa medalha pertencia a George, autor de um feito épico. Mas a avaliação final do Departamento Militar frustrou todas as expectativas, gerando um arrependimento que acompanhou esse as pelo resto da vida. Ao analisar os arquivos, o quartel-general do Corpo Aéreo descobriu o registro de infração. George havia consumido álcool na noite anterior à missão e decolado ainda com resíduos alcoólicos no organismo. O departamento julgou que executar uma missão de alto risco, sob efeito do álcool, violava os regulamentos disciplinares militares, não atendendo aos critérios de concessão da Medalha de Honra. A maior condecoração foi negada. A indicação foi formalmente rejeitada e o governo militar concedeu-lhe a Cruz de Serviço Distinto, uma honra de grau inferior. Para preservar a imagem do Exército e ocultar falhas na gestão disciplinar, as autoridades americanas arquivaram todos os detalhes desse episódio. Nos relatórios de operação e documentos de condecoração, a informação crucial sobre sua decolagem sob efeito do álcool foi apagada e ocultada. Essa história de combate lendária, mas irregular, circulou apenas internamente no 350º Grupo de Caça, permanecendo confidencial por muito tempo. Com seus feitos rebaixados, a maior honra perdida e sua história pessoal arquivada pelas autoridades, George não proferiu uma única palavra de reclamação ou contestação. Durante uma curta licença nos Estados Unidos,
Ele se tornou um herói de guerra admirado por todos em sua cidade natal, com a imprensa fazendo fila para entrevistá-lo e cidadãos prestando homenagens espontâneas. No entanto, ele detestava toda essa exposição e não se importava com fama vazia. Seu único desejo era retornar rapidamente à linha de frente europeia para continuar voando em combate. Em outubro de 1944, George retornou ao serviço após a licença e recebeu uma nova designação: comandante do 328º Esquadrão de Caça. Naquele momento, esse esquadrão figurava entre os piores de todo o 352º Grupo, com registros de combate medíocres, pilotos desmotivados, treinamento desorganizado e medo diante das missões. Suas operações registravam poucos abates e perdas constantes de aeronaves, sendo uma unidade que todos evitavam comandar. Ao assumir um esquadrão com tantos problemas, George não convocou assembleias de motivação longas, nem deu discursos vazios de bravura. Sua forma de liderar era simples e direta. No primeiro dia de comando, definiu um único objetivo central: abandonar treinamentos formais e procedimentos inúteis. A missão principal de todos os membros da unidade seria voar e abater aviões alemães, provando seu valor com resultados concretos. Deixou de lado regras rígidas e dogmas, usando sua vasta experiência em combate, habilidades incomparáveis em duelos aéreos e julgamento preciso do campo de batalha para treinar os recrutas pessoalmente, reformular as táticas antigas e otimizar a coordenação entre as formações. Em pouco tempo, a motivação baixa da equipe se reverteu completamente, transformando todo o esquadrão. Em 2 de novembro de 1944, o 328º Esquadrão, já reformulado, protagonizou seu combate mais memorável: a missão de escolta para a fábrica de óleo de Merseburgo. Essa fábrica era uma instalação fundamental de produção de combustível alemã, com posição estratégica vital. Os alemães posicionaram seus melhores caças em camadas de defesa para bloquear qualquer ataque aliado. Naquela operação, George liderou 24 P-51 Mustang contra 25 Bf-109 de elite alemães. Os oponentes ocuparam antecipadamente posições a altitudes vantajosas e montaram uma formação defensiva, parecendo ter todas as vantagens em número e terreno. George explorou com perfeição as capacidades superiores do P-51. Seu teto de voo e agilidade em altitudes elevadas eram capazes de suplantar o Bf-109. Em vez de enfrentá-los diretamente, ele comandou toda a equipe a subir até uma zona cega, acima do limite de altitude dos aviões alemães, avançando discretamente por trás para lançar um ataque surpresa. Todo o confronto durou apenas 40 minutos. Os 24 Mustangs coordenaram perfeitamente seus movimentos, dominando os alemães durante todo o combate e sofrendo apenas danos leves. Ao final, todos os 25 Bf-109 foram aniquilados. Nesse combate, 3 pilotos comuns do esquadrão abateram várias aeronaves inimigas em uma única operação, tornando-se ases instantaneamente. O feito de 24 contra 25, aniquilando todo o grupo adversário, registrou o maior número de abates em uma única operação por um esquadrão na história da 8ª Força Aérea. Até hoje, é um caso tático clássico estudado em detalhes. Após essa batalha, o 328º Esquadrão deixou definitivamente a posição de último lugar e se tornou uma das unidades mais elite do 352º Grupo e de toda a 8ª Força Aérea. Nas missões restantes de novembro de 1944, George continuou liderando ataques constantes, e o esquadrão somou mais 43 aeronaves alemãs abatidas, com resultados muito superiores às outras unidades. Até dezembro de 1944, o total de vitórias confirmadas de George subiu para 26,83.
23,83 abates em voo com o Mustang, 3 vitórias pilotando o P-47 e 5 aeronaves destruídas no solo. Ele se consolidou como o maior as de Mustang em atividade no teatro europeu, com registros difíceis de serem superados por qualquer outro piloto do exército. No momento em que seus registros pessoais e prestígio como comandante atingiam o ápice, a situação militar no fronte ocidental passou por uma transformação drástica. Em 16 de dezembro de 1944, os alemães reuniram suas tropas restantes de elite para lançar a contra-ofensiva das Ardenas, conhecida como Batalha do Bulge. Concentraram suas principais forças blindadas e de infantaria para um contra-ataque massivo, revertendo instantaneamente as linhas terrestres e mergulhando novamente os combates europeus em uma luta sangrenta e estagnada. Ao mesmo tempo, uma condição climática extremamente severa tomou conta da Europa. Tempestades de neve contínuas, nuvens espessas e neblina cobriram todo o teatro de operações, com temperaturas congelantes e visibilidade mínima, limitando drasticamente a atuação das forças aéreas aliadas. A decolagem de aeronaves se tornou extremamente difícil, e missões de reconhecimento, interceptação e apoio terrestre foram todas prejudicadas. As tropas terrestres ficaram sem cobertura aérea, aumentando imensamente sua pressão de combate. Para prestar apoio mais próximo às tropas aliadas em terra, todo o 350º Grupo foi deslocado para o aeroporto temporário Simples Y-29, na Bélgica. Essa base de linha de frente contava com infraestrutura precária. Não havia pistas planas e resistentes, faltavam alojamentos aquecidos e o abastecimento de suprimentos era frequentemente escasso. Em meio ao frio intenso, pilotos e tripulantes de terra viviam em tendas ao ar livre, com ventos penetrando o tecido das barracas, condições de guarnição extremamente difíceis. Na véspera de Natal de 1944, os campos de batalha, marcados por dias seguidos de luta, conheceram um breve momento de calma, permitindo que os pilotos, tensos há semanas, descansassem um pouco. Nos abrigos do esquadrão, organizaram mesas de jogo de dados para aliviar a pressão acumulada de tantas missões. Jorge, que sempre gostava de jogar dados, contou com uma boa sorte e experiência no jogo naquela noite, ganhando um prêmio de $1.200, uma quantia considerável no período de guerra. Em vez de guardar o dinheiro para gastos pessoais, ele anunciou publicamente que todo o valor seria investido na compra de títulos de guerra, apoiando a linha de frente à sua maneira, um gesto que revela sua generosidade. Mas aquele breve descanso ocultava uma crise fatal que se aproximava lentamente. No dia de Natal, 25 de dezembro de 1944, uma ordem de operação urgente foi emitida, rompendo completamente a calma do campo de batalha. Aproveitando uma pequena janela de tempo, com clima menos severo, os alemães enviaram vários grupos de caças para ataques em baixa altitude às linhas de suprimento e postos aliados, aumentando brutalmente a pressão de bombardeio sobre as tropas terrestres. Jorge recebeu a ordem de liderar uma patrulha aérea com 10 P-51, cujas funções principais eram interceptar os aviões alemães invasores, eliminar ameaças no espaço aéreo, cobrir as tropas aliadas em terra em baixa altitude e conter a ofensiva aérea inimiga. Pouco depois da formação chegar à zona de confronto, encontraram um grupo de aviões alemães. Jorge entrou em combate primeiro e, com habilidade consolidada em duelos aéreos, travou mira e abateu 2 Bf-109 em sequência. Seu total de vitórias ficou fixado em 26,83, mantendo sua posição como o maior as de Mustang da Europa, sem nenhum oponente capaz de superá-lo naquele momento. Após os 2 abates, a maior parte das ameaças naquele espaço aéreo foi neutralizada, mas Jorge não encerrou a missão. Em sua visão de baixa altitude,
ele avistou um caça de ataque FW-190 alemão, fugindo a toda velocidade para retornar às linhas inimigas. O FW-190 tinha armamento potente e boa manobrabilidade, sendo uma das ameaças aéreas mais temidas pelas tropas terrestres aliadas. Para eliminar completamente aquele risco e evitar que o avião voltasse para um novo ataque, George decidiu persegui-lo sozinho. Voou extremamente baixo, quase rente ao solo, atravessando a zona caótica onde as linhas aliadas e alemãs se entrelaçavam, mantendo o FW-190 sob mira e reduzindo constantemente a distância, aguardando o momento ideal para disparar. Naquele instante, o ambiente de baixa altitude era extremamente confuso, com aviões de ambos os lados misturados. As unidades de defesa antiaérea em terra estavam em estado de alerta máximo, com dificuldade para identificar rapidamente a nacionalidade de cada aeronave. O 430 Batalhão de Defesa Antiaérea americano, estacionado ali, operava metralhadoras quadruplas 50, monitorando incessantemente a baixa altitude para bloquear ataques alemães. George voava em altitude extremamente baixa, com velocidade elevada e sinais de identificação aliada pouco visíveis. A equipe de artilharia terrestre não conseguiu distinguir seu P-51 de um caça alemão invasor. Sem aviso prévio e sem uma segunda verificação de identificação, as metralhadoras quadruplas dispararam repentinamente, lançando uma chuva massiva de projéteis que atingiu todo o Mustang voando baixo. Os projéteis perfuraram instantaneamente a fuselagem, romperam as linhas de combustível, paralisaram o motor e inutilizaram todo o sistema hidráulico. George perdeu completamente o controle da aeronave, que despencou diretamente rumo ao solo. Esse fogo amigo fatal aconteceu quando George voava a menos de 1.000 pés de altitude. Em uma altura tão baixa, não havia distância suficiente para que o paraquedas se abrisse completamente e amortecesse a queda. A aeronave fora de controle chocou violentamente com o solo, e uma explosão intensa consumiu todo o avião. O as George Preddy, de apenas 25 anos, morreu instantaneamente. Enquanto isso, o FW-190 que ele perseguia, prestes a abater, escapou ileso e retornou sem problemas à zona controlada pelos alemães. Um final absurdo e melancólico marcou o encerramento da carreira de combate aéreo de George. Analisando todo o seu histórico militar, 43 missões operacionais cruciais, 532 horas de voo na linha de frente, 26,83 aeronaves abatidas em combate aéreo e 5 destruídas no solo, registros que figuravam entre os melhores do fronte ocidental. Ele escapou várias vezes de caçadas de aviões alemães, sobreviveu a ferimentos graves após uma colisão aérea e protagonizou o milagre dos 6 abates em 6 minutos sob efeito da ressaca. Em um grupo de ases com taxa de mortalidade altíssima, ele permaneceu vivo por mais de 1 ano na linha de frente. Ele não morreu sob o fogo de canhões alemães, defesas antiaéreas inimigas ou duelos aéreos intensos. O fim de sua vida veio das metralhadoras antiaéreas de suas próprias tropas. O as de Mustang mais lendário do fronte ocidental da Segunda Guerra Mundial teve um final carregado de ironia e lamento. George recebeu inúmeras condecorações ao longo de sua vida. Cruz de Serviço Distinto, Estrela de Prata, Cruz de Voo Distinto, Medalha Aeronáutica, Coração Púrpura, além da Cruz de Mérito Militar da Bélgica. Sem contar a indicação para a Medalha de Honra, que nunca chegou a receber. Ele foi um dos pilotos americanos com maior número de premiações e registros de combate excepcionais de toda a guerra. Após sua morte, seu corpo foi sepultado no cemitério americano de Lorena, na França, Seção A, linha 21, túmulo 43, repousando para sempre em solo estrangeiro. A tragédia de seu destino não parou por aí. Apenas 4 meses depois, uma nova notícia devastadora chegou.
Seu irmão mais novo, William Preddy, também pilotava um P-51 na linha de frente da Tchecoslováquia, quando foi atingido por fogo antiaéreo inimigo e morreu, com apenas 20 anos. Os dois irmãos morreram em sequência e repousam no mesmo cemitério no exterior, com tumbas separadas por poucos metros, uma forma alternativa de permanecer juntos. Mais de 80 anos se passaram, mas a história desses dois ases marcados pela tragédia raramente aparece nas fontes históricas e documentários militares mais populares. Seus feitos brilhantes e final triste permaneceram ocultados pela história por muito tempo, com poucas pessoas conhecendo sua trajetória. Ao revisitar toda a carreira de combate e o final trágico de George, conseguimos compreender a lógica tática dos combates aéreos da Segunda Guerra Mundial e as falhas irreparáveis presentes nos campos de batalha. O segredo do sucesso naquela batalha dos 6 abates estava em seu domínio profundo das capacidades da aeronave, percepção aguçada do cenário de luta e julgamento tático decisivo em tempo real. O talento natural para combate aéreo, somado a anos de experiência prática, criaram aquele milagre aeronáutico raro. Já o incidente fatal do fogo amigo revelou várias fragilidades no fronte ocidental. Sistemas de identificação de aeronaves aliadas e inimigas em baixa altitude eram precários. Procedimentos de disparo das defesas antiaéreas em terra eram mal elaborados. E existia uma lacuna significativa na comunicação entre as forças aéreas e terrestres. O clima severo ampliou os erros de reconhecimento, e as equipes de defesa antiaérea, mantidas em tensão máxima por dias seguidos, tinham margem mínima para a tolerância de falhas. O resultado foi a morte de um asa excepcional pelas armas de seus próprios companheiros. Do ponto de vista estratégico, a presença de George aumentou significativamente a taxa de sucesso das escoltas de bombardeiros da 8ª Força Aérea. O 328º Esquadrão, que ele reformulou por completo, se tornou uma peça central nos combates aéreos do fronte ocidental, atacando repetidamente as defesas aéreas alemãs no território nacional, acelerando o colapso de suas capacidades de interceptação. Ele deixou uma contribuição inesquecível para a contraofensiva aliada no oeste europeu e a vitória final no continente. Sua vida foi a história de um homem comum, que superou todas as adversidades para alcançar a glória militar, repleta de conquistas heróicas, mas também cheia de arrependimentos e ironias. Com talento aeronáutico extraordinário, coragem em combate e os melhores registros do fronte ocidental, ele perdeu a maior honra militar por uma única infração de embriaguez em serviço, e sua vida de apenas 25 anos terminou abruptamente em um acidente de fogo amigo. Sua curta existência resume toda a impotência e melancolia ocultadas atrás da bravura dos soldados na linha de frente da Segunda Guerra Mundial. Até os dias de hoje, muitos heróis da Segunda Guerra Mundial são lembrados e celebrados pelo mundo, enquanto a história dos irmãos Preddy permanece esquecida em um canto da história. Se você leu essa história pouco conhecida sobre esse as, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam esse piloto excepcional, esquecido pelos registros históricos. Também fique à vontade para deixar seu comentário, contando histórias de veteranos da Segunda Guerra Mundial que você conhece, para que todos possamos honrar cada soldado que deixou sua terra natal para lutar e dar a vida por seu país.